Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Era Getúlio, sobre o capítulo 14 e o capítulo 15 da História 1, que fala sobre a Era Vargas. Nós vamos falar sobre o governo constitucional e também o Estado Novo, beleza? Mas, antes disso, eu vou pedir para você dar um like aí no nosso vídeo e acionar o sininho das notificações, beleza? Tenho aqui um presente no nosso cenário, esse negócio de dar aula em casa, né? Tem sido bem diferente, né? Minha filha deixou um presente para mim aqui na parede, presente bem bacana, né? Mas, vamos lá. Nós falamos aí no vídeo anterior, nós falamos sobre o período, né? A Era Vargas ele se divide em três partes, que é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. É, Nós já falamos sobre como Vargas chega ao poder a partir daquele golpe lá de 30, né? A Revolução de 30. E depois nós temos o movimento lá constitucionalista, a Revolução lá constitucionalista. E após isso, em 34, Vargas lança a Constituição, iniciando assim um novo governo chamado Governo Constitucional. E ele passa, desse governo ele se chama governo constitucional porque ele passa a obedecer uma Constituição. Constituição essa de 1934, que tem critérios, né, de cidadania, por exemplo, como o voto secreto, a inclusão das mulheres, também no processo de eleição, mas nós não temos o, a, um caráter da Constituição assim que englobe toda a população. Por exemplo, os analfabetos ficam fora, mendigos também, e militares até o posto de sargento, eles ficam fora também. Tá? Também nós temos os direitos trabalhistas nesse período constitucional, o salário mínimo, a jornada de 8 horas, a proibição de trabalho de menores de idade. Os grupos políticos que se arranjaram nesse período, começaram a se unir nesse período, formaram aí dois grupos políticos durante o período constitucional, que foi a Ação Integralista Brasileira, que foi a AIB, né, que tinha como líder Plínio Salgado. Esse grupo ele envolvia aí empresários, classe média, militares e também a Igreja Católica. Esse partido tinha uma inspiração ideológica fascista, tá? Voltado, bem parecido também com o nazismo. Ele tinha uma proximidade com o fascismo lá da Itália e também com o nazismo de Hitler. Tá? E também no outro partido, né, a Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL, que tinha o líder Luiz Carlos Prestes, que era um governo, tinha aí como os componentes desse partido os democratas, sindicalistas e socialistas. Uma das características da ANL é o alinhamento ao Partido Comunista Russo, tá bom? Lá da União Soviética. Então, eu falo russo porque é costume, né? Lá o Partido Soviético, né? Comunista Soviético, beleza? As principais propostas eram a nacionalização de empresa, que eles bem característico do comunismo, e a não pagamento da dívida externa. Eles não eram a favor do pagamento da dívida externa e eles também eram a favor da reforma agrária. Esse partido, né, em 1935, houve o que nós chamamos de intentona comunista, que foi a tentativa de tomar o poder por Prestes, né, Luiz Carlos Prestes, lá, que também fazia parte, o Luiz Carlos Prestes fazia parte também da ANL, e Luiz Carlos Prestes ele foi para a União Soviética, voltou aí também trazendo a Olga Benário, que tem um papel aí bem importante dentro desse período, que ela é pega, né, presa e encaminhada novamente para a Alemanha. Ela volta para a Alemanha, onde morre num campo de concentração. Esse período de 1935 é um período onde nós temos um estreitamento muito grande de Vargas com alguns partidos que começam a surgir ali dentro dentro da Europa, esses movimentos fascistas. A ação militar, né, da intentona comunista
contou aí com Luiz Carlos Prestes, como eu falei, né, e também apoio de alguns estrangeiros. Foi fracassado esse movimento, que foi reprimido com força por Getúlio Vargas e as forças militares aliadas a ele, beleza? Só que em 1938 ia terminar o mandato de Vargas e ele deveria convocar uma nova eleição. Com isso, temendo o avanço dos comunistas, Vargas ele resolve preparar um golpe, né? Com desculpa aí do chamado Plano Cohen, que eles disseram, né, que era um golpe que estaria sendo dado, né, principalmente aí por espiões russos que tinham assinado até o Cohen, né, com a assinatura de Cohen, que era um espião russo, né? Ele tenta fazer isso, só que, na verdade, depois descobriram que não tinha nada a ver, que não foi, que foi simplesmente um golpe, né? Um aliado a Vargas fez essas cartas, esse documento e assinou lá dizendo que era um golpe, mas foi descoberto isso depois, beleza? E com o perigo comunista, né, do Plano Cohen, Vargas ele fechou o Congresso Nacional, né, e ele outorgou uma nova Constituição. Ele simplesmente aboliu aquela que já existia, que foi feita lá em 34, e ele resolve fazer uma nova Constituição em 1937, instalando aí o que nós chamamos de Estado. Durante o Estado Novo, ele logo no início ele fechou as Assembleias Legislativas e também declarou extintos partidos políticos e o fim do federalismo. Ele criou também, durante esse período, ele instituiu novamente, né, interventores militares para ocupar os governos, né, dentro nos estados. Ele tira os governadores eleitos e coloca ali interventores escolhidos por Vargas. Tá? Ele cria também durante esse período o que nós chamamos de DIP, né, o Departamento de Imprensa e Censura no meio da comunicação. E também através da DIP ele passava a divulgar as realizações do governo, perseguir também todos os seus inimigos, é lógico, tem que perseguir, mas ele perseguiu os seus inimigos e também apresentava aí, ele nessas propagandas que ele fazia, ele se apresentava como o pai dos pobres. Esse governo de Vargas, ele tem essa ditadura, né, ela se torna uma ditadura personalista, porque através da DIP ele faz a propaganda do seu governo e também de si próprio, tá? Ele faz com que as pessoas tenham a ideia que ele é o pai dos pobres, a pessoa que veio para salvar e ajudar os oprimidos, os pobres, as pessoas que estão precisando, enfim. Ele cria, né, as leis trabalhistas. Passa a haver também comemorações, como no Dia do Trabalho, comemorações que vangloriam Vargas e o seu trabalho em prol dos trabalhadores, beleza? O governo aí, ele era aclamado pelo povo com canções, com a imagem de Getúlio Vargas estava sempre estampada em outdoors. Muitas pessoas tinham a imagem de Getúlio Vargas dentro de casa, como por exemplo, minha avó, ela falava, né, que tinha a foto, né, na época do Getúlio Vargas, eles tinham a foto do Getúlio Vargas dentro de casa, né, como se fosse um quadro, né, na parede de casa, eles tinham uma foto. Então, falando sobre as leis trabalhistas, né, da parte social, Getúlio Vargas ele conquista a simpatia dos trabalhadores com o objetivo de não ter dentro do seu governo movimentos comunistas como greves, né, fortalecimento dos sindicatos, enfim, coisas que aconteciam na Europa. Ele resolve se antecipar a isso e ele cria as leis trabalhistas baseadas lá na Carta de Lavoro, que era também alguns códigos, algumas leis que existiam lá voltadas para o trabalho. Lá na Itália de Mussolini, ele pega essa ideia da Carta de Lavoro e traz para o Brasil. Embora a Carta de Lavoro era muito menor do que a lei trabalhista que nós temos, mas ele trouxe essa lei trabalhista para o Brasil e, além de dar benefícios aos pobres, ele também passou a controlar em muitos sindicatos, né? Criando aí o que nós chamamos de corporativismo, que era uma doutrina de união das classes e das corporações, né? Criando aí, buscando, né, uma cooperação entre patrões e empregados,
querendo, na verdade, evitar o controle dos sindicatos pelos comunistas e também o controle dos sindicatos pelo movimento de greve, né, pela vontade de greve. Ele instaurou o salário mínimo em 1940, consolidou a consolidação das leis trabalhistas em 1943 e também criou a chamada Carteira de Trabalho em 1932. A ação como que no período da Era Vargas foi o processo econômico e há pela primeira vez na história do Brasil um processo real de política de Estado para a industrialização. Ele resolve mudar a matriz econômica brasileira, tirando aí a questão agro do café, né, enfim, para trazer para a parte industrial. É nesse momento que o Getúlio Vargas aí cria, né, a CSN, a Vale do Rio Doce, tá? Alguns durante a guerra aí também, falando um pouco sobre o período lá pós 39, né, a guerra foi benéfica, né, para a economia do país. Vargas ele procurou obter o máximo de vantagens do conflito, substituindo as importações, como eu falei, e fazendo aliança militar com os Estados Unidos, mediante a concessão de empréstimos e transferência de tecnologia. Só que o Brasil ele entra na guerra com a FEB, né, com a Força Expedicionária Brasileira, né, até mesmo diziam que o Brasil era mais fácil o Brasil, uma cobra fumada, que o Brasil entrar na guerra, e a FEB ela tem até hoje do seu símbolo uma cobra fumando, porque eles foram para a guerra e o Brasil foi fundamental, a ação dos pracinhas brasileiros foi fundamental na guerra lá na Itália. A participação do Brasil na guerra, né, contra o nazismo impulsionou as mobilizações democráticas no país. O Estado Novo ele caiu após a guerra por uma questão lógica. Na verdade, o Brasil ele lutava na Europa na guerra a favor das democracias, mas dentro do seu próprio Estado havia uma ditadura. Então isso era incoerente com a política ou com o discurso que foi feito até então na participação. Após a guerra, né, ou até mesmo durante a guerra, haviam vários opositores, né, como a UNE, intelectuais, artistas políticos, militares, que também Getúlio Vargas começou a perder um pouco da sua popularidade no meio dos militares. Ele também ganhou a oposição dos Estados Unidos, porque essa ideia de nacionalização de Getúlio Vargas era totalmente contrária aos interesses norte-americanos no Brasil. E o Estado Novo ele chega ao fim através das pressões, né, de diversos segmentos. Vargas ele resolve convocar novas eleições, mas com medo, né, das eleições não acontecerem, movimentos contrários a Vargas deram um golpe e retiraram Vargas, que também saiu de boa. Um outro fato que eu não citei, que é importante nós citarmos, é que antes dele sair, né, houve um movimento de operários da classe popular chamado queremismo, que era um movimento de queremos Vargas no governo, queremos Vargas no poder, mas esse queremismo não teve aí tanto aderência, né, mesmo sendo das classes populares, mas não colou muito e ele foi retirado do poder, tá? Importante nós citarmos, antes de nós terminarmos, né, esse capítulo aqui, das características gerais dessa era Vargas. Nós temos aí o protagonismo político, o nacionalismo econômico, a industrialização e o intervencionismo, e também a legislação trabalhista, que foi um ganho muito grande desse período de Vargas, beleza? Então, terminamos aqui essa aula. Peço a vocês que façam as atividades propostas e também os exercícios conceituais da apostila, beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão, valeu!